Fala aí galera, espero que esteja tudo bem com cada um de vocês e hoje eu vou falar de um game que na minha opinião ele foi muito injustiçado e incompreendido, Silent Hill 4, The Room. E nessa breve análise desse jogo, galera, eu não vou fazer uma análise assim muito técnica, eu queria apenas falar a minha opinião, por que eu acho esse jogo um excelente game de terror e por que, na minha visão, ele foi incompreendido e não recebeu o devido valor. O jogo foi lançado em 2004 para as principais plataformas da época, o Xbox clássico, o PlayStation 2 e o PC. Apesar de carregar o nome Silent Hill 4, ele não é uma sequência direta do Silent Hill 3 e de nenhum outro game da série. Ele tem uma história completamente nova e a principal diferença é que o game ele não se passa na cidade de Silent Hill, o que de certa forma faz com que a gente tenha um impacto muito grande, muito diferente na questão do visual, tá? Mas não se engane, o jogo ele tem uma história extremamente macabra e pesada, que envolve assassinatos, rituais e muitas outras coisas que a gente está acostumado a ver dentro do universo de Silent Hill. Falando brevemente aqui da gameplay, galera, ele manteve aquele estilo clássico de survival horror, leva e traz de itens, você tem armas de fogo, revólver, pistola, armas brancas, assim como nos outros games da série você pode usar machado, cano de aço, entre outras armas aí para atacar os inimigos. Uma diferença mais marcante no gameplay é que o jogo, boa parte, ele se passa dentro de um apartamento e sempre que você está dentro desse apartamento você tem uma visão em primeira pessoa. O que eu achei um toque bem bacana, porque ele dá uma sensação de claustrofobia, sabe? Sempre que você volta pro apartamento, o apartamento é pequeno, você fica ali numa visão em primeira pessoa tendo que explorar aquele ambiente apertado. Isso dá um climinha de terror muito legal pro jogo. Pra mim foi um toque muito bacana, essa questão de você estar na visão em primeira pessoa dentro do apartamento. E galera, agora falando da parte que eu acho mais foda desse jogo e o principal motivo por eu achar que ele é muito injustiçado, é a história. Claro, vai ser impossível eu contar sem spoiler. É um jogo de 2004, é antigo, mas eu não gosto muito de spoiler. Então se você de repente não quer saber spoiler, pode cortar esse vídeo e não continue daqui pra frente, ok? O jogo se passa na cidade fictícia de Ashfield, aí que tá a diferença, ele não se passa em Silent Hill. O protagonista é o Henry, ele é um cidadão comum, nada de forças especiais à la Resident Evil, e ele mora num apartamento 302. O problema, quando o game começa, já fazem 5 dias que ele tá preso dentro do apartamento, sem conseguir sair. As janelas estão trancadas, a porta de saída tá toda acorrentada, e faz 5 dias que ele está trancado ali dentro. As pessoas do lado de fora não conseguem ouvir os gritos de socorro, ele batendo na porta. Inclusive ali na gameplay, você vai ver que os vizinhos já começam a estranhar. Poxa, quem está dentro desse apartamento? Não sai? O que está acontecendo, né? E aí, ele encontra um buraco dentro do banheiro. Um buraco que surge do nada. O cara já está ali, preso há 5 dias, sem ter para onde ir. Não consegue sair, ninguém ouve ele. Ele, sem ter muita opção, acaba entrando no buraco e é aí que a merda toda acontece. Cada vez que ele entra nesse buraco, ele começa a ir para diversos mundos paralelos. Uma estação de metrô, uma prisão que fica em Silent Hill, o apartamento não fica, mas vai ter uma hora que ele vai entrar nesse buraco e vai parar numa prisão que fica na cidade de Silent Hill. Enfim, um hospital. Toda vez que ele entra nesse buraco, a merda toda acontece. E é aqui que a história do game ela começa a ficar extremamente macabra, insana e bizarra, muito no estilo Silent Hill. Vamos falar primeiramente do vilão do game, Walter Sullivan. Walter, ele era filho de 2 adolescentes que moravam dentro desse mesmo apartamento. O jogo não deixa muito claro o motivo, mas esses 2 adolescentes abandonaram o Walter dentro desse apartamento e fugiram. Porém, um orfanato que fica na cidade de Silent Hill adotou o Walter e adivinha quem era dono desse orfanato? Aquele mesmo culto a Samael do primeiro game. Então, claro, Walter cresceu tendo a doutrina daquele culto, aqueles rituais bizarros, aquelas crenças demoníacas, foram todas ensinadas a ele desde criança, tá? Não, o jogo também não deixa muito claro porque, olha que coisa bizarra. Walter
queria conhecer a mãe. Ninguém apresentou a mãe para ele, porque ninguém sabia quem era. Entretanto, apresentaram o apartamento para ele quando ele tinha 6 anos de idade. A criança já devia estar tão transtornada daquelas doutrinas macabras do culto a Samael, que ela cresceu acreditando que a mãe dela era o apartamento. Exatamente isso que você ouviu. Ele acreditava que o apartamento era a mãe dele. Então, ele vivia visitando aquele apartamento, ele conversava com o apartamento, escrevia cartinhas pro apartamento, até que chegou um dia em que o apartamento foi alugado e o Walter já não ia poder mais ficar indo lá. Então, ele resolveu fazer um ritual extremamente macabro que se chama Ritual da Assunção Sagrada, que de sagrada não tinha nada. O que consiste esse ritual? Ele deveria matar 21 pessoas, tá? Por quê? Ele poderia ter o poder de criar um mundo paralelo, sim, aquele mesmo mundo que era criado pela Sherry no primeiro Silent Hill. Só que ali, no primeiro Silent Hill, ele era criado pela mente, pelos pesadelos que a Sharon tinha, né? No Silent Hill 4 não, o Walter queria criar esse mundo da forma que ele quisesse. Para quê? Para que o apartamento fosse para dentro desse mundo e ele também, e assim ele poder viver tranquilamente com a mãe dele nesse mundo paralelo aí que a gente conhece de Silent Hill. Então ele começa a fazer esse ritual, só que o seu protagonista, o Henry, tá dentro do apartamento, então ele simplesmente se fode de tabela. Esse ritual, ele era muito macabro. O Walter, ele deveria matar 21 pessoas. As 10 primeiras ele deveria arrancar o coração. Então ele foi escolhendo várias vítimas. Só que a 11ª vítima deveria ser ele mesmo. Os 10 primeiros crimes foram descobertos. Walter foi preso. E dentro da prisão ele se matou com uma colher enfiada na própria garganta. Porém, os crimes continuaram, o ritual continuou. A polícia achou que era uma espécie de imitador, porque o Walter até então tinha se matado dentro da prisão, mas pro final do jogo eles dão a entender que o Walter na verdade não tinha se matado, né? Então ele estava ali no mundo paralelo e continuou matando as pessoas. Inclusive, Aileen, que é a vizinha do nosso personagem, do Harry, era uma das vítimas também. E aí que a merda toda acontece, galera. A história é muito macabra. O game, você fica num vai e vem tremendo dentro do apartamento. Cada vez que você entra por aquele buraco, você vai parar numa localidade diferente. Embora, foi o que eu falei até no começo do vídeo, por o game não se passar em Silent Hill, ele tem uma atmosfera um pouco diferente. Como ele não tem aquela névoa clássica que a gente tem em Silent Hill, ele não é um game muito escuro, inclusive ele dispensa completamente o uso de lanternas, né? Então o jogo ele consiste basicamente isso, é um vai e volta no apartamento. Cada vez que você entra no buraco, você vai parar numa localidade diferente, você explora aquele local, volta para o apartamento. É interessante que muitas partes do jogo, quando você volta para o apartamento ele está sendo assombrado por fantasmas, uma coisa que em Silent Hill não era muito comum nos outros games, coisas assim, literalmente sobrenatural. A gente via monstros, criaturas grotescas, né, bizarras, mas fantasma, espírito mesmo, acho que foi a primeira vez, eu não tenho certeza, de ter visto em outro game de Silent Hill. Então, galera, por que eu acho esse game injustiçado? Ele tem uma história muito bem desenvolvida, ele tem uma história extremamente macabra e pesada, e ele é um excelente game de terror, um excelente game de terror mesmo. Ele foi mal aceito porque carregava o nome Silent Hill, carregava o número 4, que até então daria a entender que era uma sequência, mas ele era um game completamente diferente. Se a gente for parar, galera, vamos analisar aí os 4 primeiros jogos. O Silent Hill 1, ele trouxe um terror psicológico completamente inovador. O Silent Hill 2, ele conseguiu superar as expectativas, porque não era fácil lançar uma sequência de Silent Hill 1 com aquele sucesso que ele fez. O Silent Hill 2 conseguiu trazer uma história também extremamente macabra. O 3, a gente percebe que ele já foi um pouco mais do mesmo, ele já não agradou tanto, não teve aquele impacto que o 2 teve. Então no 4 eles precisavam de alguma coisa diferente, né? Eles precisavam inovar. E na minha opinião,
essa história, eles tentaram mudar tudo pra não ficar ali mais do mesmo igual aconteceu com o 3. E na minha opinião deu certo como jogo de terror, tá? Pode não ser um bom Silent Hill, mas é um excelente game de terror. Por quê? A história ela é bem macabra, ela é bem contada. Diferente dos outros Silent Hills, ela não é muito assim interpretativa durante a gameplay. Ela não deixa muito aquela coisa que os outros jogos da série têm, de que você mesmo tente entender e tirar suas conclusões. A história ela é muito clara, ela vai sendo bem contada durante a gameplay de forma muito clara. Então ele não deixa muito mistério, né? Isso também fugiu um pouco da característica do game. Mas, galera, como game de terror, ele é um game macabro, com uma história pesada e, pra quem é fã de Survivor Horror, clássico leve atrás de itens, é um prato cheio também. Então, galera, na minha opinião, por que eu achei esse game injustiçado? Porque embora ele não seja um excelente Silent Hill, quando a gente fala dos elementos da série, ele é um excelente game de terror, ele é um título de terror muito bem feito. Graficamente, óbvio, não preciso nem falar, porque ele já estava ali no auge do PlayStation 2. O PlayStation 2 tinha uma capacidade gráfica muito bacana, até hoje mesmo. Agora, o que eu acho, assim, um defeito grave que eu achei no game é o nosso personagem, o Henry. Ele é um cocô. Cada dia, como assim ele é um cocô? Ele não se expressa. Ele não tem um espanto como a gente via no Harry Mason, no James do segundo game, ou na Heather do terceiro game também. O cara tá trancado dentro do apartamento, aparece a porra de um buraco no banheiro e ele resolve entrar, mas ele não demonstra nenhum espanto. Nossa, o que tá acontecendo nesse buraco? Pra onde eu vou? Ele simplesmente, nossa, apareceu um buraco, acho que eu vou entrar. Pra mim, eu fiquei sabendo depois, pesquisando na internet, que isso foi proposital, né? Mas eu acho que não ficou bem, não. Não tem como alguém olhar um buraco aparecendo num banheiro, um monte de bizarrice acontecendo e o cara não se espanta. Em nenhum momento o personagem ele demonstra algum tipo de espanto por algo bizarro acontecendo na frente dele. Seja alguém morrendo, seja ele ver um monstro, sabe? Enfim, isso é só um defeito que eu achei no game. Fora isso, tudo no game é muito bem desenvolvido, a história é muito bem contada, muito interessante, e ela vai, conforme você vai jogando, as revelações elas vão aparecendo no tempo certo, né? Então, galera, é isso. Na minha opinião, ele foi injustiçado porque, embora não seja um bom Silent Hill, ele é um excelente game de terror, galera. Galera, deixe nos comentários a opinião de vocês, se vocês gostaram do Silent Hill, se vocês concordam, se vocês não concordam com alguma coisa que eu tenha falado aqui no vídeo, tá? Foi o que eu falei, não era uma análise técnica sobre o jogo, é mais a minha opinião mesmo sobre ele. Então, galera, se você gostou do vídeo, deixe o seu like, se você não gostou, deixe o seu dislike. Então, eu vou ficando por aqui, até o próximo vídeo, galera. Hoje é sábado, dia 14, eu ia postar esse vídeo na sexta-feira 13, porque é um vídeo de terror, acabei não conseguindo. Então, galera, tô postando hoje mesmo no sábado, um dia após a sexta-feira 13. Então, tá bom, galera? Vou ficando por aqui. Um grande abraço a todos vocês e uma boa jogatina. Fui!